Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo aqui no canal Papo Fundamental, onde nós vamos postar solução de questões de matemática do ensino fundamental. Nos últimos dois vídeos nós exploramos o assunto aí fração e vamos continuar aí nesse tema por alguns vídeos para que todos compreendam bem aí como resolver problemas que envolvam o conhecimento sobre fração. O problema de hoje caiu na prova de matemática do Colégio Militar do Rio de Janeiro, na prova de 2011, e é a questão número 2. E aí na descrição do vídeo vocês podem ver qual é o texto do problema, que eu vou ler aqui com vocês para que todos possam acompanhar. O problema diz o seguinte: usei 1/3 do meu salário para pagar a parcela do meu apartamento, metade do que sobrou para pagar o plano de saúde, 1/4 do que sobrou para pagar as compras do mês e 1/3 do que sobrou para pagar o telefone. Se após o pagamento dessas contas sobraram R$ 95, meu pagamento foi de... Então o problema considera o seguinte, que você recebeu um pagamento, um salário, você pagou uma série de contas e no final sobrou R$ 95. Sobraram R$ 95. E aí, a partir desses R$ 95, o problema quer que você calcule qual foi o valor do pagamento. Então, como esclareci nos outros vídeos, expliquei, vamos dividir o problema em problemas menores e vamos separar os dados do problema. Então, separando os dados do problema como primeiro passo, o que o problema nos diz? Que nós recebemos um salário e que nós pagamos a parcela do apartamento. Vou botar aqui, ó, apartamento. Eu paguei o apartamento com 1/3 do meu salário. Então tá aqui, ó, 1/3 do salário. Então 1/3 do salário foi para pagar o apartamento. O plano de saúde eu paguei com metade do que sobrou, 1/2 do que sobrou. 1/2 do que sobrou. Então eu recebi meu salário, paguei o apartamento. Então o valor do que eu recebi menos o valor que eu paguei o apartamento, eu usei metade para pagar o plano de saúde, metade do que sobrou. 1/4 do que sobrou eu usei para pagar as compras do mês. Então vou botar aqui, ó, compras. Eu usei 1/4 do que sobrou. Do que sobrou quando? Depois que eu paguei o apartamento e o plano de saúde. Então as dívidas vão se acumulando e vão diminuindo o dinheiro. E depois eu usei 1/3 do que sobrou para pagar o telefone. Então telefone. Eu usei 1/3 do que sobrou. Do que sobrou quando? Depois eu pagar o apartamento, plano de saúde e as compras. Então esses aqui são todos os dados do problema, que só está faltando agora, ó, o que sobrou. Sobraram quantos? R$ 95. Então eu recebi um salário, paguei apartamento, paguei plano de saúde, paguei compra, paguei telefone e sobraram R$ 95. O que o problema quer saber? Qual é o valor do pagamento? Ou do salário, ou do... Vamos botar aqui, qual é o valor do pagamento? É o que o problema quer saber. Certo? Então nós temos aqui, ó, todos os dados do problema e qual é o problema que a gente tem que resolver. Então, mais uma vez, vamos agora representar graficamente nosso problema. Dado que é um problema de fração, vamos desenhar aqui, ó, o nosso salário. Nosso salário aqui está representado, salário, pagamento, tanto faz. Está representado por esse retângulo aqui grande.
E agora a gente vai começar a ler os dados do nosso problema e representar ali no nosso salário. Primeira coisa, usamos 1/3 do salário para pagar o apartamento. O que nós vamos fazer? Dividir em 3 partes iguais e usar uma parte para fazer o pagamento do apartamento. Então, ó, vamos dividir em 3 partes iguais. 1, 2, 3. Dividimos em 3 partes iguais e usamos uma parte dessas 3 partes para pagar o apartamento. Então, usamos essa parte aqui para pagar o apartamento. Então, vamos só escrever aqui, ó. Apartamento. Pronto. Essa parte aqui nós não temos mais. Nós já usamos para pagar o apartamento. Ou seja, pode escondê-la. Então, ela está pintadinha porque não existe mais. O plano de saúde, nós usamos metade do que sobrou. O que sobrou aqui? Sobraram 2/3, 2 partes das 3 do salário. Então, se eu tenho 2 partes iguais e eu usei metade de 2 partes iguais, significa que eu usei uma dessas 2 partes. Então, eu usei essa parte aqui, ó, para fazer o pagamento de quem? Do plano de saúde. Então, vou botar aqui, ó, daqui até aqui eu paguei a saúde, plano de saúde. Então, agora só sobrou essa partezinha aqui. Depois de pagar 2 contas, é o que resta do salário. Agora, eu usei 1/4 do que sobrou, ou seja, depois de eu pagar o apartamento e o plano de saúde, sobrou só isso aqui. Usei 1/4 do que sobrou para fazer as compras do mês. Então, mesma coisa, vou dividir em 4 partes iguais e vou usar uma parte dessas 4 partes iguais para fazer as compras do mês. Então, vou dividir em 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4. E vou usar uma dessas 4 partes iguais para pagar a compra do mês. Vou botar aqui essa caneta verde. Então, o verde são as compras do mês. 1/3 do que sobrou, ou seja, depois de eu pagar, não vou escrever o telefone aqui porque tá compras do mês porque está pequeno. Então, depois de eu pagar o apartamento, plano de saúde e as compras do mês, sobrou só isso aqui. E eu usei 1/3 para pagar o telefone. Então, eu vou pagar agora o telefone. Já está dividido em 3 partes. Vou usar uma parte de 3. Uma parte de 3. Ó. Então, rosa é o telefone. E no final disso tudo, sobrou quanto? Sobraram R$95. Tá aqui, ó, sobraram R$95. Então, ó, usei esse dado do problema, o plano de saúde, que é o azul, as compras do mês, que é o verde, o telefone, que é o rosa, e os R$95, que é o que está em branco. Então, ó, todos os dados que o problema nos deu já está representado aqui. E agora eu tenho que partir desses R$95, que é o valor desses 2 quadrados juntos aqui. Eu preciso calcular o valor de todo o salário, que é o valor do retângulo todo, daqui até aqui. Então, lembra que aqui, ó, na última etapa das compras do mês, nós dividimos isso aqui em 4 partes iguais. Então, se essas 4 partes menores são iguais, eu tenho 2 que valem R$95, significa dizer o seguinte, que essas duas aqui, ó, essa e essa junto, essa também vale R$95, porque elas são do mesmo tamanho. Se elas são do mesmo tamanho, eu tenho 2 que valem 95, essas duas também vão valer 95. Esse pedaço aqui vai ser igual a esse pedaço aqui. Então agora a gente vai calcular esse pedaço aqui maior, que representa 1/3 do meu salário. Como é que eu vou calcular isso? Eu posso fazer 95 mais 95, ou de uma outra forma, faço 95 vezes 2. 95 vezes 2 vai dar 5 vezes 2, 10, vai 1, 9 vezes 2, 18, com 1, 19. Dá 190. Então, essa parte aqui dá 190. Então, vou botar aqui, ó, 190. Se nós dividimos inicialmente nosso salário em 3 partes iguais, onde essa é uma parte, essa é outra, essa é outra, e essa aqui vale 190, e elas são iguais, então essa aqui só pode valer 190, e essa aqui só pode valer 190. Então, 190
mais 190 mais 190 é o meu salário, ou 190 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 9 vezes 3, 27, vai 2. 3 vezes 1, 3. Com 2, 5. 570. Chegamos ao valor do meu problema. Então, o meu salário foi de 570. Então, ó, meu pagamento foi de R$570. Essa é a solução do problema. Então, o problema pergunta qual é o valor do pagamento. A gente pode afirmar que o pagamento foi R$570, onde nós já gastamos 190 com o apartamento, 190 com o plano de saúde, o telefone junto com as compras do mês deu R$95 e sobraram R$95. Então, esse foi mais um vídeo do canal aí Papo Fundamental, onde nós resolvemos a questão número 2 da prova do Colégio Militar do Rio de Janeiro de 2011. Espero que tenha ficado claro aí a explicação e que vocês postem dúvidas, comentários e sugestões aí embaixo. E aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.